Amados, todos nós sabemos que a oração é a prática piedosa mais importante do cristianismo. Jesus nos advertiu que nós devemos orar sempre e nunca deixar de orar. Sem a oração, nós não nos comunicamos com Deus. Sem oração, nós não podemos ser salvos. Sem a oração, nós vemos o apóstolo Paulo não se movia, não ia para lugar algum, não fazia nada, sem que antes pedisse à igreja que orasse por ele. Quando o povo estava sofrendo, o povo de Deus sempre se colocou a orar. Portanto, todos nós sabemos, como prática cristã, que a oração ela é fundamental. Uma vez, um homem perguntou a um sábio pregador assim: o que é mais importante, orar ou ler a palavra? E este sábio pregador disse a quem perguntou, disse assim: o que é mais importante para um pássaro? A sua asa esquerda ou sua asa direita? Oração e Bíblia são as coisas mais importantes e as práticas mais fundamentais da vida de qualquer crente. Pode por acaso alguém viver, um crente verdadeiro viver sem orar? Nós sabemos que isso é impossível. É impossível uma pessoa viver para Deus sem orar. Mas nós estamos diante de um livro, de um profeta de Deus, de um homem de Deus, em que o primeiro capítulo deste livro não mostra nenhuma oração de Jonas. A primeira vez que o livro de Jonas mostra Jonas orando é no capítulo 2, verso 1. E nós precisamos entender por que Jonas não orou no seu primeiro capítulo. No capítulo 1 nós vemos um Jonas desobediente, um Jonas endurecido, um Jonas que tentava fugir da face de Deus. Mas Deus manda Jonas, no capítulo 1, verso 1, ir pregar a uma cidade chamada Nínive. E ao invés de Jonas fazer isso, o que Jonas fez? Jonas desobedeceu a Deus e tentou fugir da face de Deus. Mas ao invés de Deus respeitar a decisão de Jonas, Deus começa a forçar Jonas a orar. E Deus usa 7 métodos para fazer isso. Deus usa 7 meios, até que Jonas resolve orar. Meus irmãos, há muita gente que tenta levar a vida sem orar. Há até crentes que acham que vão poder chegar no céu sem ter uma vida de oração. Há outros que a oração para eles é uma amarga obrigação. Há crentes, pessoas cristãs, que a oração dele ele faz a oração com amargor. Para ele é um fardo, é uma dificuldade orar. Por isso Deus muitas vezes precisa nos forçar a orar. No capítulo 1, verso 1 de Jonas, Deus fala com Jonas. Deus diz a ele: Jonas, vai. Mas Jonas não responde a Deus. Deus usa o primeiro meio. Deus fala diretamente com Jonas. Mas Jonas, ao invés de orar a Deus, o que Jonas faz? Ele foge. Jonas planeja uma viagem. Ele quis ir para Tarsis. Ficava aproximadamente 3.000 quilômetros de onde ele estava. Jonas não diz uma palavra. Vai a Jope, que era uma cidade, era um porto marítimo. Compra uma passagem, embarca num navio e entra naquele navio seguindo em direção a Tarsis, fugindo da presença de Deus. Deus então usa seu segundo método para levar Jonas a orar. Deus envia uma tempestade. Lembra? Deus envia uma severa tempestade, está no capítulo 1, verso 4. A tempestade quase despedaça o navio. Mas Jonas permanece sem orar. Nenhuma tempestade moveu o coração de Jonas para que ele orasse. Então o mestre do navio desce lá no porão onde Jonas estava dormindo, chacoalha Jonas, diz: Jonas, ore! E Jonas não ora. As primeiras palavras que Jonas diz no primeiro capítulo está no verso 9, quando ele é questionado: quem é você? O que você está fazendo aqui no navio? Quem você é? Então ele diz: olha, eu sou hebreu, temo a Deus e estou fugindo da face de Deus. O mestre do navio pede a Jonas: Jonas, ore, invoque o seu Deus.
E Jonas não ora. Meus irmãos, ele diz que era para que eles o lançassem do navio ao mar, e que assim a tempestade cessaria. Ele sabia que aquela tempestade era uma providência de Deus. Jonas sabia disso. E a tempestade estava despedaçando o barco. Homens pagãos estavam orando aos seus deuses pagãos, e o profeta, que conhecia o Deus verdadeiro, permanecia calado, sem orar. Você consegue ver quão importante é o capítulo 2, verso 1 de Jonas? Essa primeira oração de Jonas? Jonas é lançado no mar. Jonas fica à deriva, agora sem navio, e sem boia, sem bote salva-vidas. E uma coisa que é importante ser destacada é que naquele tempo, pouca gente sabia nadar. Então, muito provavelmente, logo após Jonas ser jogado no mar, ele já entra naquele processo de agonia da morte, de uma morte por afogamento. Mas mesmo sentindo uma agonia como essa, Jonas não ora. Ele não ora. Ele permanece em silêncio. Ele se recusa a orar. Ele não quer orar. Ele prefere morrer a orar. Então, subitamente, o que acontece? Ele se vê num lugar escuro, num lugar quente, mal cheiroso, as entranhas de um peixe. É um lugar muito mal cheiroso, horrível, um ambiente péssimo. Mas, nas entranhas de um peixe, ele tinha a única coisa que ele precisava para sobreviver. O que ele precisava? Oxigênio, ele precisava respirar. E lá, nas entranhas do peixe, ele podia respirar. Um grande peixe é agora um novo método de Deus para fazer uma coisa apenas. Qual é o tema da nossa pregação? Quando Deus força o homem a orar. Aquele peixe é um método. Deus está forçando um homem que não quer orar a orar. Mas por que Deus usa o método do peixe? Por que Deus não usa outra coisa? Deus é todo poderoso. Se ele usou o peixe, tem propósito. Porque nas entranhas de um peixe, o homem não pode fugir. Quem pode fugir de dentro de um peixe? Era o que ele queria. Uma outra coisa, Deus manda Jonas sair para pregar. Em vez de pregar, o que ele quer? Ele quer dormir. E nas entranhas de um peixe, você não consegue dormir. É horrível. É terrível. E Jonas agora também não pode mais ir para onde quer. Ele está nas mãos de Deus. Jonas só pode fazer uma coisa de dentro de um peixe. O que se pode fazer de dentro das entranhas de um peixe? Orar, respirar. Mas Deus coloca ele lá e mantém ele vivo para que Jonas ore. Meus irmãos, Deus está forçando um homem a orar. Lutero, sei que todos conhecem, já era um homem temente a Deus e também se viu certa vez diante de uma tempestade. Ele já havia orado muitas vezes antes da tempestade, mas a tempestade fez por Lutero algo que o homem não pode fazer por si mesmo. Lutero, no meio de uma tempestade, ora pela primeira vez do fundo do seu coração. A oração de Lutero veio do fundo da sua alma, e Lutero orou uma palavra apenas. Lutero pediu a Deus assim: ajuda-me. A tempestade, para Lutero, foi um instrumento de Deus para que ele aprendesse a orar. Eu também conheci uma mulher que orava pouco. E essa mulher ficou gravemente doente. E no hospital a doença se agravou. Até que um dia essa mulher disse assim: eu passei a noite toda orando. Meus irmãos, Deus nos força a orar. As circunstâncias nos forçam a orar. Às vezes nós precisamos ser colocados em situações em que nós somos forçados a orar. E Deus faz isso por bondade, por misericórdia. Deus faz isso para que aprendamos a orar. Deus quer ensinar a orar. Nós precisamos orar sempre e nunca desfalecer, mas nós precisamos aprender a orar direito. Aprender a orar da forma certa. Não do jeito
superficial que a gente geralmente ora. E não há outro método que ensine melhor nós orarmos do que os métodos de Deus. Mas esse Deus, mesmo assim, mesmo como Jonas, tragado por um grande peixe, ainda não orar, o que Deus faz? E se mesmo diante das circunstâncias semelhantes a que Jonas enfrentou, e se nós não orarmos? E se mesmo assim dizer, eu não vou orar? Você pode ver isso no capítulo 1, verso 17, o último versículo antes do que lemos. Quando é dito assim: preparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. O que esse versículo sugere, irmãos? Que apesar das duras circunstâncias e do perigo iminente de morte de Jonas, ele ainda está se recusando. Jonas está se recusando a orar, a despeito do sofrimento. E apesar de ele ter visto a bondade de Deus no momento em que ele agonizava, lançado no mar, Jonas ainda se recusa. Ele diz, eu não vou orar. Mas então Deus usa seu 7º método, paciência. Deus é paciente. Você percebe o quanto Deus é paciente? Quanto Deus é paciente com a gente? Este homem passou seu primeiro dia inteiro dentro de um peixe. E ele não orou. Ele passou a primeira noite inteirinha dentro de um peixe. E não orou. 24 horas. E ele fica lá. Deus deixa ele lá. Vem o segundo dia. E no segundo dia ainda, Jonas se recusa a orar. Eu não vou orar. E passa o segundo dia inteiro e a segunda noite inteira. E Jonas permanece sem orar. No lugar mais improvável, eu acredito que nenhuma outra pessoa, desde a criação do homem, passou por uma circunstância como a de Jonas. Eu nunca mais ouvi falar de alguém que foi engolido por um peixe e sobreviveu. Jonas teve essa oportunidade. Deus esperou um dia. Deus esperou a primeira noite inteira, esperando a oração de Jonas. Deus esperou o segundo dia. O segundo dia terminou e Jonas não orou. Deus esperou a segunda noite. Jonas ainda não. 48 horas. Num lugar horrível, mas que o mantinha vivo. E então chega o terceiro dia. O terceiro dia inteiro passa. 72 horas. Jonas continua se recusando a orar. E Deus continua esperando. Só que a circunstância não muda agora. Esse último método de Deus, ele permanece. A paciência. Deus espera. Ele continua esperando. Só no final da terceira noite, de dentro da barriga de um peixe, no lugar mais improvável que se possa imaginar, sob as circunstâncias mais difíceis que alguém possa imaginar, os lábios e o coração de Jonas se movem para Deus. Eu quero que você perceba uma coisa. Se Deus quiser levar você e eu à oração, nós iremos orar de um jeito ou de outro. E Deus fará isso por sua misericórdia. Lutero na tempestade, aquela mulher num leito de hospital. Jonas dentro de um peixe. Mas Deus faz isso por sua bondade, por sua misericórdia. De um jeito ou de outro, irmãos. Se você é um eleito de Deus, Deus não vai desistir de você. Deus vai insistir com você. Ainda que você não queira. Deus não vai respeitar o seu livre-arbítrio. Meus irmãos, Deus em sua bondade faz frequentemente isso.
leva pessoas a um ponto em que elas são obrigadas a orar. Deus não te dá escolha. Você é obrigado a orar, você vai orar. Só que orar em circunstâncias difíceis é infinitamente melhor do que nunca orar. Você percebe? Você percebe qual teria sido o fim de Jonas se ele não orasse? Qual teria sido o fim de 120 mil pessoas de Nínive se Deus não forçasse Jonas a orar? Por isso que muitas vezes Deus faz o mesmo com a gente. Pelo bem da nossa própria alma, pelo bem do seu povo, pelo bem de almas que Deus vai usar, eu e você, para salvar. Pela sua família, pela minha família. Por isso Deus usa seus métodos. Alguns passam por enfermidade. Outros enfrentam uma crise familiar aguda, difícil. Muitas vezes é o método de Deus. Outros perdas levam essas pessoas a orar. O desespero leva as pessoas à oração. Há inclusive o relato de uma senhora muito piedosa. E essa senhora acompanhava o sepultamento de uma outra senhora, conhecida dela. E ali ela vê uma cena chocante naquele dia. Ela vê um jovem algemado, acompanhado por 2 policiais. Esse era um jovem muito violento, que praticou muitos atos terríveis, e um juiz não fez ele orar. Uma condenação judicial não fez ele orar. Anos numa penitenciária não fez ele orar. Mas ele estava ali no sepultamento da mãe dele. A mãe dele havia morrido repentinamente. E a justiça permitiu que ele fosse acompanhar o sepultamento da mãe. E à medida que o sepultamento prosseguia, aquele jovem chorava cada vez mais. E ali na frente daquela senhora, diante de todo mundo, aquela circunstância terrível fez com que aquele jovem orasse publicamente. O testemunho desse rapaz, isso aconteceu há 30 anos. Esse rapaz se converteu diante de uma situação como essa. E ele serve a Deus há 30 anos. Deus usa seus métodos. Ele teve que ser forçado a orar. Ele precisou ser forçado a orar. E Deus foi então lançando os seus métodos. E usou todos os meios. Mas ele foi salvo. E o testemunho dele é contado até hoje. Há pessoas que o que leva a pessoa a orar é o desapontamento, é a tristeza. Às vezes no casamento. Às vezes a tristeza de pais com filhos que não temem a Deus, que têm uma vida errada. Às vezes é o desapontamento de filhos com pais que têm uma vida errada e os filhos ficam tristes. E esses filhos então se põem a orar pela vida do pai. Há pessoas que ficam desapontadas com a igreja que ele participa, e então isso põe essa pessoa em oração. Meus irmãos, há sempre algo que vai nos pôr em marcha e nos colocar a orar. Deus deixa algumas pessoas sem emprego. E essa falta de emprego é um bondoso presente de Deus para que essas pessoas orem. Há nos céus um Deus, irmãos, que governa sobre tudo. Nem mesmo a partícula de poeira vaga no ar sem que esteja sendo governado por este Deus. O mundo não está à deriva, as nossas vidas não estão à deriva. Há um Deus que cuida de tudo. Estas coisas que acontecem a nós não devemos estranhá-las. O apóstolo Pedro, em sua carta, diz: olha, não estranhe a ardente prova que vem sobre vós como coisa estranha. Não estranhe essas coisas. É a bondade de Deus para colocar em marcha a nossa vida de oração, para nos aproximar de Deus e para fazer com a gente o que fez com Jonas. Irmãos, esta passagem de Jonas me ensina uma coisa importante. Um dos maiores presentes que Deus dá aos seres humanos é um coração voltado à oração. Se você tem isso, você recebeu de Deus. Mas essa passagem me ensina outra coisa também. Qualquer lugar é lugar de oração. Qualquer lugar é lugar de oração.
Jonas não sabia onde estava. Ele não sabia qual era a sua localização. Ele não sabia que profundidade do mar estava. Não importa o lugar, não importa a circunstância, não importa a profundidade. Ore. Sansão orou de dentro do templo do Deus Dagom, no momento mais difícil da vida dele, e Deus o ouviu e o atendeu. Não importa onde, Paulo e Silas oraram da prisão. Não há lugares sagrados, irmãos. A oração, ela emana de um coração quebrantado e contrito. Mas o que é verdade com relação à geografia, também é verdade com relação àquilo que é espiritual. Pense sobre Jonas. Ele não estava só longe de Deus geograficamente. Ele não via se afastado do país dele só geograficamente. Ele estava longe de Deus também espiritualmente. Talvez esse seja um dos maiores empecilhos. Ele estava longe de Deus. Deus disse para ele: vá para Nínive. Ele foi para Tarsis. Deus disse: vá para a terra. Ele foi para o mar. Deus disse: vá pregar. Ele foi dormir. Ele fez tudo ao contrário daquilo que Deus o mandou fazer. E a desobediência, a dureza de coração, o pecado, faz isso mesmo. Nos leva para um barco distante, para longe de Deus. O pecado colocou Jonas, irmãos, muito longe de Deus. E ele faz isso mesmo, e você vai ver que o Evangelho mostra exatamente isso. Você se lembra de um filho também, que foi bem longe da casa do pai? E quando ele ainda estava longe, por que ele estava tão longe? Porque o pecado nos leva para longe, o pecado tira a presença de Deus de nós, o pecado nos afasta de Deus. Só que a maravilhosa mensagem do Evangelho é que existe solução para isso. Há pessoas aqui assim hoje, há pessoas que estão hoje aqui, distantes de Deus. Em todo lugar onde for pregado esta mensagem, haverão pessoas distantes de Deus, e haverão pessoas que Deus estará usando seus métodos para te trazer para perto, irmão. Você pode orar a Deus agora. Você pode ser ouvido agora. Onde você está e do jeito com que você está. O Evangelho não diz melhore e depois ore. O Evangelho não diz se endireite e depois vá a Deus. Os irmãos têm aquele versículo preferido da Bíblia? Acho que todo mundo tem, né? Eu tenho um versículo que eu gosto muito, não é o do filho pródigo. Eu gosto muito deste versículo. Muito, muito. Não queria que os irmãos abrissem, para os irmãos não perderem aqui o fio da meada, mas eu tenho certeza que todos sabem desta passagem sobre um publicano orando. Vocês se lembram? Jesus contou na parábola do fariseu e do publicano. Aquela oração do publicano, para mim, é um exemplo. Diz a passagem assim: e ele estando em pé, de longe, nem ainda queria levar os olhos aos céus, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Meus irmãos, eu poderia passar um dia inteiro falando com você só sobre esse versículo. Um dia inteiro. De tão profundo, de tão abençoado, de tão gracioso, de tanta verdade que se extrai de um único versículo bíblico. O fato dele estar em pé era porque ele não poderia entrar na sinagoga para orar. Então ele orava no meio da rua mesmo. Ele era impedido de entrar em lugares sagrados de oração dos judeus. Por isso ele orava em pé. E ele ainda orava de longe, porque ele sabia que ele era um pecador que estava longe de Deus. O Espírito Santo usa um método também, o método do convencimento. Por isso ele veio para convencer o homem do pecado. Este homem foi convencido pelo Espírito Santo de que ele estava longe de Deus. E ele também não queria olhar para o céu. Você sabe por que ele não queria olhar para o céu? Ele estava morrendo de vergonha. Meu Deus, como que eu pude fazer isso? Como que eu pude pecar assim? Ele não conseguia olhar para cima de tanta vergonha que ele sentia de Deus. Mas ele batia no peito. Ele fazia um gesto. Esse gesto de bater no peito
era usado quando uma pessoa tinha mais para dizer do que ele sabia dizer. Ele tinha mais coisa para falar do que ele sabia falar. E então este homem, naquele dia, longe de Deus, assim como Jonas no ventre de um peixe, ora a Deus, batendo no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Meus irmãos, esse é o evangelho que nós pregamos. Você está longe de Deus? Seus pecados te afastaram de Deus? A sua vida está difícil? Você tem enfrentado as adversidades? Quem não tem? Quem não enfrenta? Mas o apóstolo Paulo diz que o mundo enfrenta sofrimento para a morte. O crente não. Nós enfrentamos sofrimento que nos aproxima de Deus. Deus usa seus métodos, Ele vai nos colocando na sua moenda. Por isso, irmãos, há uma porta por onde você pode entrar hoje, nesta noite, aqui e agora. E essa porta é Jesus Cristo. Você pode orar ao Pai, como esse publicano. Eu não sei nem o que eu vou dizer. Eu vou só bater no peito aqui, porque eu sei quem eu sou. E o Espírito Santo me convence de que eu estou longe de Deus. Há muita gente, irmãos, com o nome de Deus nos lábios, mas com o coração longe de Deus. A vida está difícil. Os pecados estão pesados. Os temporais chegaram. Há pessoas orando perto de você. Não importa quanto tempo você está assim. Não importa. Não importa quão ruim você tem sido. Não importa. Não importa. Um publicano era a pior pessoa que você pode imaginar. Mesmo assim ele orou a Deus. Se arrependeu. Olha para Jonas. Um homem que Deus falou boca a boca com ele. E ele deu as costas para Deus. E mesmo assim Deus o aceitou quando ele orou. Não importa o que você fez num país distante, igual o filho pródigo. Você pode se voltar a Deus hoje e agora. Por isso, vamos orar.